A graça e a paz do Senhor Jesus, chegamos para mais um dia da nossa leitura. Estamos aqui no capítulo 25 de Números 25 ao 27. Vamos aí nessa caminhada para mais uma live de leitura da Bíblia. Vamos orar ao Senhor. Deus, nós louvamos e agradecemos ao Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma live. Pedimos mais uma vez que vidas venham ser alcançadas e transformadas, Senhor, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Números 25 ao 27. Os israelitas pecam com as filhas dos moabitas. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estes convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor diante do sol, e ao ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos, um midianita, perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo, pois, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão, e foi após o varão israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: Eis que lhe dou o meu concerto de paz, e ele a sua semente depois dele trarão o concerto do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez propiciação pelos filhos de Israel. E o nome do israelita morto que foi morto com a medianita era Zinri, filho de Salu, maioral da casa paterna dos Simeonitas, e o nome da mulher midianita morta em Cosbe, filha de Zu, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Afligireis os medianitas e os ferireis, porque eles vos afligirão a vós outros com os seus enganos, com que vos enganaram no negócio de Peor e no negócio de Cosbe, filha do maioral dos midianitas, irmã deles, que foi morta no dia da praga no negócio de Peor. Capítulo 26. E aconteceu, pois, que depois daquela praga falou o Senhor a Moisés e Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés a Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, de Palu, a família dos Paluitas, de Esrom, a família dos Erronitas, de Carme, a família dos Carmitas. Essas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E o filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os chamados da congregação, que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal.
Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zera, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Essas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Raj, a família dos Ragitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Onzni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram de Esrom, a família dos Esronitas, de Ramul, a família dos Ramulitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Isacar, segundo as suas famílias, foram de Tolá, a família dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jassub, a família dos Jassubitas, de Zinron, a família dos Rinronitas. Estas são as famílias de Isacar, segundo os que foram deles contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Jaleitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade, a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Jezer, a família dos Jezreelita, de Eleque, a família dos Elequitas, de Asriel, a família dos Asrielitas, e de Siquém, a família dos Siquenitas, e de Semida, a família dos Semidaitas, e de Efer, a família dos Eferitas. Porém, Zelufeade, filho de Efer, não tinha filhos, senão filhas, e os nomes das filhas de Zelufeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Essas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas, de Beque, a família dos Bequeritas, de Tan, a família dos Tanitas. E estes são os filhos de Zutela, de Herã, a família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, de Belá, a família dos Belaitas, de Asbel, a família dos Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas, de Zufã, a família dos Sufanitas, Sufã, a família dos Sufanitas, de Ufã, a família dos Ufamitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã, de Arde, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias, de Suão, a família dos Suamitas. Estas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas, segundo os que foram deles contados, foram 64.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram de Imna, a família dos Imnaitas, de Isvi, a família dos Vita, de Beres, a família dos Beriitas. Os filhos de Berias foram de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas, e o nome da filha de Azer foi Zera.
Estas são as famílias dos filhos de Azé, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, de Jazeel, a família dos Jazeelitas, de Guni, a família dos Gunitas, de Jezer, a família dos Jezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Essas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada qual se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão, segundo a sorte se repartirá a herança deles entre os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou a Arão. E o nome da mulher de Arão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, a Arão, gerou a Arão e Moisés e Miriam, sua irmã. E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que foram deles contados foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dada herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. E entre estes nenhum houve de que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Capítulo 27. A lei acerca das heranças. Para finalizarmos então a leitura de hoje. E chegaram as filhas de Zelofeate, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla e Milca e Tissa. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeate falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então a herança dareis a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe este monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E havendo-as visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão.
porque rebeldes fostes no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu mandado de me santificardes nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre essa congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-te perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué, e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos, e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Glória a Deus. Concluído, então, a nossa leitura de hoje, Números capítulo 25 até o 27. Amém? Compartilhe essa leitura aí com o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos espalhar, semear o reino de Deus. Deus abençoe e até a próxima leitura.